Amados, vamos ficar de pé e vamos abrir o texto sagrado mais uma vez em Apocalipse. E desta vez no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Deixa eu me arrumar aqui. Apocalipse capítulo 22. E nós vamos ler juntos, a uma só voz, em uníssono, o último capítulo da Bíblia. Que honra, que privilégio. Apocalipse 22, leiamos juntos, irmãos. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Podeis sentar. Que o Senhor aplique a sua palavra à nossa mente, ao nosso coração. Graças a Deus. O pastor Célio já orou por nós. Estamos bem encaminhados. Queridos, desejemos o céu. Vamos dizer todos juntos: desejemos o céu. Aleluia. Desejemos o céu.
Santo Agostinho disse: quem ama a vinda do Senhor Jesus não é aquele que afirma que ele ainda está distante, nem aquele que diz que ele está perto. Quem ama o retorno de nosso Senhor Jesus é aquele que esteja distante ou próxima, aguarda com fé sincera, esperança firme e amor fervoroso. E olha que Santo Agostinho disse isso lá no 5º século, no 6º século. Que maravilha, que esperança, que aprendizado. Um dos mais belos hinos já escrito pelo justo Henry Nelson. Um dos mais belos hinos diz: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar, oh, terrestres esplendores, de longe enxergo o lar. Por mais belas que sejam as maravilhas desta terra, deste planeta, por mais bela que seja a natureza, por mais belas que sejam as flores, por mais belos que sejam os pássaros, por mais bela que seja a orla de Maceió, o mar de Alagoas, de longe nós enxergamos uma pátria incomparavelmente melhor. Por mais belo que seja o aconchego da família, a presença dos filhos, dos netos, da igreja militante, da igreja visível e invisível, melhor é poder enxergar que lá no céu nós seremos a igreja triunfante. Nada neste mundo pode nem deve ofuscar a nossa esperança em enxergar o céu. Em Apocalipse capítulo 19, João recebe a revelação do novo céu e da nova terra, bem como a planta com detalhes, arquitetônica e o design dos interiores da Nova Jerusalém. Podemos fazer esta comparação, sim. No capítulo 19, ele recebe as plantas da Nova Jerusalém, o design de interiores da Nova Jerusalém, e o texto diz: a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro, Jesus, é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. Se no capítulo 21, João recebe, 19 e 21, João recebe as plantas e os designs de interiores do céu, aqui no capítulo 22, nosso texto básico, poderíamos dizer que João antevê o alvará de Abitse. Antes ele vira as plantas, os designs de interiores. Agora, no capítulo 22, ele recebe da prefeitura celestial o alvará de Abitse. Pode entrar, as chaves estão aqui. A casa é tua, as mansões são nossas. E eu fico imaginando, eu fico pensando, eu fico orando a maravilha do céu. Nós vamos nos visitar, nós vamos trabalhar. A Bíblia diz que nós vamos nos deliciar das delícias, dos pratos do céu, das maravilhas. Ora, essa alusão às folhas, à árvore que a cada mês, em 12 meses dá fruto, claro, é uma comparação, é uma ilustração para nós entendermos que se comer é bom aqui. Uma das vezes que os vencedores por Cristo foram a Aracaju, o Nelson Bombilca, dos vencedores por Cristo, olha, isto tem muito tempo. Aí nós fomos tomar sorvete de mangaba. E eu não esqueço disso. Ele disse: olha, lá no céu vai ter mangaba. Deu água na boca. Lá no céu vai ter mangaba, porque isso é bom demais. E o céu é um lugar de delícias. Se nós temos uma percepção do belo aqui, se nós temos um sentido de sabor do que é bom aqui,
incomparavelmente teremos no céu. Então o céu, a Bíblia nos ensina, não é para nos entristecer. Aliás, um parênteses, essa história de um céu triste, de um céu funesto, de um céu fúnebre, é invenção da Idade Média, da Igreja de Roma. Ela criou essa pecha, ela passou essa ideia, justamente porque não tinha esperança do céu, justamente para poder amordaçar os chamados fiéis. Então passou uma ideia lúgubre, uma ideia funesta, uma ideia triste, uma ideia de horror do céu, a ponto de o cético H.G. Wells, o famoso filósofo alemão, dizer: se o céu é um lugar deste, jamais eu vou querer ir para o céu. E o pior é que tem muita gente boa dizendo isso mesmo, porque tem medo, acha que é um lugar de tristeza, um lugar onde as pessoas vão ficar lá em estado fúnebre. Não, 1000 vezes não! O céu é incomparavelmente melhor do que tudo quanto pedimos ou possamos imaginar. É para nós pensarmos. Então aqui no capítulo 22, o Senhor Jesus dá a João o alvará de habite-se. É aqui onde se concretiza o curso, o triunfo da igreja visível e invisível, militante e então triunfante. Aqui nós somos a igreja visível e invisível, a igreja militante, mas lá, além do rio, seremos a igreja triunfante. Aqui no capítulo 22, no versículo 1, João diz, ele fala sobre o rio da água da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Na verdade, é a presença do Senhor, é a glória do Senhor que supre todas as nossas necessidades. Imagine quando a gente viaja e passa uns dias viajando e tem saudade de voltar para casa, o retorno, quando a gente chega em casa, que reencontra a família, é uma maravilha, é uma glória estar com a família, depois de tantos dias ausentes a gente reencontrar. Quando nós nos reencontramos, nós que nos amamos, quando nos reencontramos, é uma maravilha. Agora imagine quando nós chegarmos lá no céu. Então João tem essa percepção, o rio da água da vida significa que a nossa salvação foi iniciada por Deus, consumada pelo Cordeiro e ratificada pelo Espírito Santo. Rio é símbolo de poder do Espírito Santo. Ezequiel, no capítulo 47, ele mostra isto. Então o que João está vendo é a glória do Senhor inundando a todos que ali adentrarem. No versículo 2 ele fala da árvore da vida. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Aquela árvore que fora proibida, agora está à disposição de todos os justificados. Seus frutos simbolizam a consumação da vida abundante, iniciada com a nossa conversão e agora eterna no céu. É a consumação do que João diz lá no capítulo 10, no versículo 10 do Evangelho. E tereis vida e vida em abundância. É a concretização daquela promessa do Senhor lá em João 10:10. No versículo 3 ele fala de que servos o servirão. Significa que cumprir-se-á então aquela petição do Senhor em Mateus 6, versículo 10. Na oração dominical, venha o teu reino. Está se concretizando, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. O reino do Senhor estará conosco. Ou melhor, nós estaremos para sempre no reino do Senhor. Como é bom orarmos o Pai Nosso, e especialmente quando dizemos, venha o teu reino. Venha o teu reino. E nós estamos aqui nos preparando, nós estamos aqui crescendo, nós estamos aqui nos santificando, nós estamos aqui sendo moldados e transformados e sendo cheios do Espírito Santo, para que naquele dia sejamos não como as virgens nécias, mas como as virgens prudentes, que as nossas lâmpadas estejam cheias do poder do Espírito Santo. No versículo 4, João fala, contemplarão aquilo que fora proibido ao pecador, ver a face de Deus.
Isso será uma realidade. Agora os salvos por Cristo o contemplarão face a face por toda a eternidade. Queridos, como povo de Deus, como igreja de Deus, como salvos por Cristo, como diz o belo hino antigo também, salvos por Cristo nos veremos lá no céu, e lá no céu nós contemplaremos ao Senhor face a face. Então o nosso viver, o nosso andar, o nosso trabalho, a nossa profissão, o nosso dia a dia, as conversas, os tratos, devem ser tudo em função do fato de que breve nós veremos o Senhor face a face. Então nós devemos lidar com as pessoas como se estivéssemos diretamente com o Senhor, para que as pessoas, embora estejam na incredulidade, elas não tenham dúvida de que olhando para nós, elas verão Cristo em nós, a esperança da glória. Então, na verdade, o Senhor Jesus aqui na revelação, no Apocalipse, está dizendo ao apóstolo João lá na ilha de Pátimos, num tempo em que a igreja estava sofrendo terrível perseguição, o próprio apóstolo estava exilado, condenado pelos romanos. Jesus consola João, o velho apóstolo João, dizendo: olha, breve passará, logo você me verá face a face. E ele está dizendo à igreja: igreja, viva hoje, dia 19 de março de 2023, em Maceió, viva como quem está diante de mim. Viva permitindo que as pessoas contemplem a minha face na tua face, no teu rosto, no teu viver. Isto é testemunho, isto é evangelho. No versículo 7 diz: bem-aventurados os que guardam e anseiam pelo cumprimento das profecias do Apocalipse, de forma que nós não temos que nos assustar com as figuras, os símbolos do Apocalipse. Como eu disse ontem, essas figuras todas, na verdade, são para que nós nos quedemos, nos prostremos diante do Senhor. Como disse Abacuque, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor não nos chamou para discutir com Ele. O Senhor não nos chamou para participar de uma banca examinadora de mestrado ou doutorado na academia. O Senhor não nos chamou para discutir com Ele. O Senhor nos chamou para que nós obedeçamos. O Senhor nos chamou para nos dar a chave do habite. A chave é tua, entra na casa. A igreja do Senhor, Ele está regendo a igreja. E a igreja, o conselho, os pastores, os presbíteros que confiam no Senhor, veem a glória do Senhor na condução da igreja. Nós estamos num trailer da glória celestial. Nos versículos 8 e 9, o anjo mensageiro lembra a João que tanto eles, os anjos, quanto os profetas, são apenas vasos nas mãos de Deus, e que nossa missão é dar glória a Deus e deleitar-nos nele para sempre e somente. Porque nos versículos 8 e 9, o que é que nós vemos? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi, a glória de tal forma, o portento tremendo, a manifestação da presença do Senhor, prostrei-me ante os pés do anjo, do mensageiro, em vendo, em ouvindo mensagens tão gloriosas. João se prostra diante do anjo, mas o anjo sabiamente diz: não, levanta-te, eu sou teu conservo, eu sou apenas um mensageiro. A glória é do leão da tribo de Judá, a glória é daquele que é a raiz de Davi, a glória é do cordeiro que venceu e deixou a cruz vazia, a glória é daquele que venceu a morte em nosso lugar. A glória é de Jesus. As figuras, repito, os símbolos do Apocalipse não são para assustar, não são para nos afastar do livro. Pelo contrário, o Apocalipse começa dizendo: bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia. É para que nós nos deleitemos. E à medida que nós lemos cada um dos 22 capítulos do Apocalipse, o Espírito Santo com certeza vai inundando a nossa alma de fervor, de ânimo, de esperança, de visão da glória celestial. No versículo 10 diz: não celes
E essa expressão aqui significa que, ao contrário de Daniel, quando recebeu a ordem para selar o livro, também numa revelação apocalíptica, deixá-lo oculto, João recebe a ordem de não será selar o livro até o tempo do fim. O Apocalipse nos foi dado também para aquecer o nosso coração da esperança do céu, para nós compartilharmos uns com os outros, repito, para nós comunicarmos aos nossos filhos, para que os nossos filhos cresçam, entendendo que este mundo é passageiro, que este mundo jaz no maligno, que este mundo é um vale de sombra da morte, que nós não estamos aqui para receber aplauso do mundo, nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós não estamos aqui para ser agradados pelo mundo, a nossa esperança está no céu. O nosso lenitivo, o nosso elixir de longa vida está na glória celestial. O mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Queridos, este texto enche a nossa alma. No versículo 11, a diferença entre os santos, os salvos por Cristo, e o incrédulo ou ímpio, imundo e injusto. O céu é motivo de santificação para os salvos por Cristo, ao passo que para os ímpios que não se santificam, motivo de condenação. Por isso que Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, para um cheiro de vida, para outro cheiro de morte para a morte. Somos o bom perfume de Cristo. Então a palavra nos acalenta, a palavra nos anima, a palavra nos encoraja, a palavra diz: fiquem tranquilos, porque quem é santo vai se santificar mais e mais, e quem é sujo vai se sujar mais e mais. Então, não se aborreça, não se preocupe com o mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas alegrem-se no Senhor, alegrem-se por terem os seus nomes escritos no livro da vida. Não se preocupem com as mazelas do mundo, viva no mundo, vivamos no mundo para anunciar que só Jesus Cristo salva. E na razão direta da nossa santificação, os eleitos por Cristo, hão de conhecer o Evangelho por nosso intermédio. Na razão direta da nossa santificação, aqueles eleitos que estão dormindo no pecado serão acordados pelo poder do Espírito Santo em nós, para a glória do Pai. Queridos, é isso exatamente a diferença entre o crente e o incrédulo, entre o santo e o injusto. No versículo 12, fala de galardão. Galardão. É interessante que faz parte da nossa natureza, da nossa vida, a sensação, o sentimento de prêmio, não é? Que na verdade é uma vida bem-sucedida, de vitória. Por que é que nós cuidamos bem dos nossos filhos recém-nascidos? Levamos ao pediatra, aplicamos as vacinas que devem ser as vacinas verdadeiras, comprovadas. Assim foi conosco. Graças à vacina antipólio, graças ao BCG, então ninguém mais precisou sofrer de poliomielite, de tuberculose. Vacinas verdadeiras. O cuidado com os nossos filhos, para que eles cresçam saudáveis. O cuidado em trazê-lo para o batismo. O cuidado em confessar diante do pastor e diante da igreja que nós vamos ensinar os nossos filhos, ensiná-los a ler, a trazer para a igreja, orar com eles e por eles. Esse cuidado todo, porque nós queremos que os nossos filhos cresçam em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então a ideia é esta. A vida é uma vida de galardão. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos ensina que uns mais galardoados aqui abençoam os menos galardoados. Assim caminha a igreja fiel. A diaconia da igreja é exatamente para isto. Atos capítulo 6. Uns são mais galardoados, uns menos galardoados são abençoados e felizes por aqueles que foram mais galardoados. Ora, se isto acontece aqui
na terra, o Senhor diz no versículo 12: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então não é para assustar, é para nos alegrar. O Senhor que é justo, o Senhor que é perfeito, santo, 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 Ele vai galardoar aos seus servos. Cada um de nós receberemos o galardão conforme a vontade do Senhor. E para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, desejemos o céu. O céu será a concretização de todas essas promessas. No versículo 17, o Espírito e a noiva então dizem: vem. Este é o último apelo evangelístico do Espírito Santo pregado pela igreja. É o último apelo evangelístico da Bíblia Sagrada. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, certamente venho sem demora. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Que palavra, que evangelho. Dá vontade de decidir de novo. Dá vontade de voltar ao dia 5 de novembro de 1978, quando eu disse: eis-me aqui, Senhor. Dá vontade de fazer de novo. Mas não precisa, então nós vamos continuar pregando o Evangelho para que outros eleitos também tomem a mesma decisão. A visão da igreja, como diz muito bem o nosso pastor missionário, reverendo Ronaldo Lidório, a missão da igreja é morrer para si, para servir ao Senhor. Nós morremos para nós, servindo ao Senhor. Negamos a nós, servindo ao Senhor e fazendo missões e evangelizando, porque há muitos eleitos que precisam ouvir a voz do Evangelho. Pela graça de Deus, nós entramos agora, a Igreja Presbiteriana 12 de agosto, entramos numa parceria com o Paulo César, do Grupo Logos, porque Deus o iluminou e lhe deu a brilhante ideia de traduzir a Bíblia para os aquarunas, uns indígenas do Peru, que até então não tinham a Bíblia. E foi numa das viagens do Grupo Logos que ele conheceu os aquarunas, e Deus colocou no seu coração. E agora, a Sociedade Bíblica do Brasil já concluiu a Bíblia em aquaruna, e as igrejas estão cooperando para enviarmos 15 mil Bíblias para aqueles 80 mil indígenas aquarunas lá no Peru. O que é isto? É a visão do reino, é a igreja morrendo para si e vivendo para os resgatados, para os eleitos do Senhor. Isto por causa da visão da glória celestial. Queridos, desejemos o céu ardentemente. E eu digo: quem são os que desejam o céu? Primeiro, quem são os que desejam o céu? O Espírito que santifica a igreja. É o que nós vimos no versículo 17. Ora, o Espírito Santo deseja este dia triunfal, quando então seremos igreja triunfante. Podemos então entender que o Espírito Santo, o Paráclito de Cristo, aquele que nos consola, aquele que nos revela, aquele que habita em nós, ele deseja mais do que nós o céu. Para nós, claro, porque ele é Deus. Ele deseja que nós entremos no céu. Então animemos, desejemos o céu. Falando sobre a vinda do Senhor Jesus e o seu significado, o apóstolo Pedro assim diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então isso tranquiliza a nós, igreja, a liderança da igreja, em continuar evangelizando, em continuar fazendo missão, porque o número dos resgatados do Senhor, assim que se completar, fará com que o Senhor venha buscar a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o que o Espírito Santo diz, que o Espírito Santo santifica a igreja, é quem nos conduz em triunfo e ao triunfo. E Paulo ainda diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito operando em nós, pelo Senhor, transformando-nos de glória em glória. É neste processo de santificação que seremos glorificados para sempre lá no céu. Quem deseja o céu, a noiva que é a igreja, deseja o céu. Apocalipse 21:2, Efésios 5:27 mostram isto. No capítulo 21, versículo 2, João antevê a cena do encontro da igreja com o céu e o compara, como já fizera nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo em outras passagens, com a cerimônia de um casamento e a alegria da noiva diante do noivo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João vê da mesma forma que o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4:16-18. Esta palavra, irmãos, é para estar latente na nossa mente, pulsando no nosso coração. Esta palavra é literal, é fiel, é verdadeira. Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E a palavra então diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Os dias estão difíceis, não há mais justiça, rasgaram as leis, rasgaram a Constituição, desrespeitaram os nossos direitos, inverteram a ordem das coisas. O bandido está solto e o justo está preso. Estão tentando mudar a ordem natural, como Deus criou o homem e a mulher. Estão querendo destruir a maior, a principal, a primeira, a mais importante instituição da terra, a família. Mas aqui há um povo que confia em Deus. Consolemo-nos uns aos outros com estas palavras, irmãos, porque na razão direta da nossa santificação, o Senhor verá o nosso clamor, o Senhor nos acudirá, o Senhor nos socorrerá. Eu não entendia até pouco tempo, porque Davi orou dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se ele já sabia que o socorro vem do Senhor, por que ele fez esta retórica? Exatamente para denunciar a injustiça, exatamente para denunciar que de onde deveria vir a justiça, o socorro, o direito. Por exemplo, só para ilustrar, o Brasil é um país riquíssimo, é o país mais rico do mundo. Temos as maiores reservas, as maiores riquezas. Somos o celeiro para o mundo. Mas o que nós mais ouvimos de tais, entre aspas, autoridades e formadores de opinião, é que nós somos um país de miseráveis, somos um país pobre, somos um país da miséria, somos um país onde deve ser oficializado o roubo, porque é um país de miséria. Essa coisa é do inferno, esta coisa é do inimigo, são as armas mais vis que o inferno pode usar e tem usado para tentar amordaçar um povo. Mas nós não somos um povo qualquer, nós somos o povo de Deus, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, que é visível e invisível, militante e será triunfante. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. E Ele vem, né, Josilete, Ele vem saltando pelas nuvens. Nós cantávamos tanto este cântico. E Ele vem saltando pelos montes. Louvado seja Deus.
Quem mais deseja o céu? Os que têm fome e sede de justiça. As bem-aventuranças constituem, gravem isto, as bem-aventuranças constituem um testamento para aqueles que anseiam pelo céu. Não é um atestado, não é um atestado disso ou daquilo. Não. Mas é um testamento daqueles que anseiam pelo céu. Eu tenho o documento, as bem-aventuranças. Então isso nos pertence. Nós temos como igreja, nos pertence. E é a senha para nós entrarmos lá no céu. As bem-aventuranças todas, deles é o reino dos céus, eles serão fartos, eles verão a Deus, deles é o reino dos céus, será grande o nosso galardão nos céus. Jesus nos deu no Sermão do Monte as bem-aventuranças para que nós nos compenetremos de que já temos o alvará para habitar no céu. Basta chegar o momento, mas os que vivem somente pela graça, e aqui eu termino. Quem são os que desejam o céu? Os que vivem somente pela graça. Deixa eu voltar um pouquinho, um instantinho, ainda nos que têm fome e sede de justiça. Eu quero citar apenas o texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. É o terceiro ponto que eu havia pulado, o terceiro ponto. Quem são os que desejam o céu? Os que têm fome e sede de justiça. Eu quero apenas citar Colossenses 3, de 1 a 4. Os que têm fome e sede de justiça. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, essa palavra é para nós, irmãos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós temos fome e sede de justiça. E em último lugar, então, quem são os que desejam o céu? Os que vivem somente pela graça. Os que vivem somente pela graça. Nós devemos nos animar em dizer isto. Os dias são ruins, os dias são difíceis, as notícias são tristes e trágicas, mas nós descansamos em Deus. E aí a gente pode até parafrasear o poeta. Deixe que digam, que falem, que pensem. Deixe isso para lá. Nós não somos desse mundo, nós somos do céu. A nossa esperança está no céu. Deixe que eles falem, deixe que eles agridam. Estão até tentando proibir chavões evangélicos, palavras de ordem, até oração. Estão tentando impedir, mas não tenhamos dúvida, porque na hora do sufoco, nós não precisaremos falar nada, porque o Espírito Santo falará por nós. É Jesus quem diz, é Ele quem diz, é o general dos generais, é aquele que não falha, é aquele que não trai, é o Senhor dos exércitos. Este é o nome dele, de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora da prova, na hora do sufoco, não se preocupe, Ele nos defenderá. Ele falará por nós. Queridos, nosso Senhor Jesus Cristo nos anima a viver somente pela graça. Esses que desejam o céu, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre estarmos no céu, são os resgatados do Senhor, cuja prova de vida foi muito bem delineada pelos reformadores do século XVI. Quem são os que vivem somente pela graça? São aqueles dos 5 solas, não é? Que vivem somente a fé, que vivem somente a graça, que vivem somente Cristo, que vivem somente a Escritura e somente dando glória a Deus. Este foi o brado dos reformadores. Foi por estas palavras, por esta doutrina, que a igreja prevaleceu, prevalece e prevalecerá.
Na verdade, no período da idade das bruxas, da idade das trevas, no período da Idade Média, naquele período de mais de 1000 anos, desde o século IV até o século XVI, houve uma igreja invisível, uma igreja nas catatumbas, uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja perseguida, mas que sobreviveu e gerou homens como Wycliffe, John Hus, Lutero, Calvino, Zwinglio, vocês, nós aqui, a igreja do Senhor, a igreja fiel. Eu quero concluir, por maiores que possam ser os atrativos deste mundo, nada, absolutamente nada é capaz de demover do cristão fiel a plena convicção de que o céu é incomparavelmente melhor do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois o Senhor nos dará no céu infinitamente mais. Se Ele já nos dá aqui, se Ele já nos abençoa aqui, imagine lá no céu. Portanto, queridos, desejemos o céu. E ainda que passarinhos e belas flores possam nos encantar, nada pode nos desviar de avistar já e desejar o céu. Que Deus nos abençoe. Amém.